É isso aí, minha gente, mais um Brothers Podcast, diretamente da cidade de Bauru. E eu quero perguntar pro Danilo, tá batendo o áudio, Danilo, tá tudo certo? Tudo certo. Danilo aí. Gravação iniciada. Iniciada, tudo ok. Gente, estamos aqui com o Danilo hoje, nosso novo parceiro aqui do Estúdio Brothers, né, Alto? Parceiro de longa data Longa e hoje data. parceiro aqui no estúdio. Podemos falar com propriedade Brothers Podcast. É isso aí. Estamos em família, né? Com certeza, com certeza. E mais um Brothers Podcast, gente, como eu disse, estamos falando diretamente da cidade de Bauru, né, Otto? Pro mundo. Pro mundo. O Brothers Podcast tá indo aí para vários lugares e a gente às vezes nem imaginava, né? É verdade. Mas tá indo para fora do país, tá indo para fora aqui, para outras cidades, São Paulo, capital, para vários lugares e a gente tem ficado muito feliz com todo esse resultado, todo esse alcance do nosso podcast. Muito legal, né, Otto? Resultado de muito trabalho, 4 anos aí plantados. Com E certeza. estamos aí colhendo os frutos graças ao bom Deus. É isso aí. E o nosso trabalho também, né? Com certeza. Primeiramente é o bom Deus, né? E muito trabalho. A gente tem trabalhado muito. Mas é ele que dá força e capacidade, né? É isso aí. É, o top demais. Hoje temos um convidado muito top aqui. Já vamos abrir pra ele. Vamos deixar um pouquinho aí no suspense, né? Falou que é jogador. Ah, é? Eu quero Bom, saber um pouquinho dessa passagem aí se também. ele é jogador igual nós ou é jogador de verdade, né? Vamos ver. Mas antes de iniciarmos aqui com o nosso convidado, nós precisamos falar dos nossos parceiros, Elton. Então vamos lá, vamos falar aqui dos nossos Tá com parceiros. alergia? A rinite dá uma tacada de vez em quando, um pouquinho pega. Um pouquinho ela pega. Ao vivo, É, vambora. acontece. Vamos começar aqui com a Sanches Assessoria Contábil Empresarial. Para você que é empresário ou conhece alguém que é empresário e quer pagar menos impostos, a Sanches Assessoria Contábil Empresarial pode te ajudar. Eles são especialistas em consultoria e planejamento tributário, com atendimento flexível via WhatsApp, online, presencial, tudo para facilitar para você. A Sanches Assessoria Contábil Empresarial não é só burocracia. É o quê? É consultoria, assessoria e muito mais. Show de bola. Quem mais? A 014 Kitnet. É a melhor de Bauru. Região. São Paulo. Do Brasil. Do planeta. É ela. Fala. Kitnet imobiliada. Opa. Wi-Fi grátis. Um cantinho aconchegante. Para você que trabalha o dia todo, quer chegar na sua casinha, comer o seu papá, assistir sua Netflix, ficar em paz, esse é o lugar para você. A 014 Kitnet. Tem aquele famoso slogan. Qual que é? Bagunçou? É rua. Lá na 014 Kitnet é paz e tranquilidade para você. Top. Quem mais? A VR Lavacar. Opa, já? É, VR Lavacar. Vamos falar aqui da VR Lavacar. Depois a gente vai ter a segunda parcela aí dos nossos parceiros, mas agora nós vamos falar da VR Lavacar. Pode falar, então. Que fica ali na Bernardino de Campos, 1793. Lá você encontra o serviço de lavagem simples, lavagem completa, lavagem detalhada, lavagem do motor, higienização interna, polimento, cristalização e muito mais. Então, se você quer dar um talento diferenciado aí no seu veículo, no seu carro, no seu bebê, para muitos é um bebê. Bebê, nossa, gasta um pouquinho mais, né? Para muitos é mais que um filho. Mais que um filho. É isso aí. Então vai lá conhecer, fica na Bernardino de Campos, 1793. E tem aí os diferenciais também aí da VR Lavacar, para você que não tem muito tempo, trabalha o dia todo, não tem como levar o seu carro e ficar esperando a lavagem, depois você tirar o seu carro, o pessoal agenda um horário para você, busca o seu veículo, depois devolve para você limpinho. É isso aí, VR Lavacar é isso aí, facilidade para eles também. Top demais. E o Vini, essa semana, sem falta, levaria a nave negra. O trovão. Que está marrom. Se prepare, meu amigo, se prepare. É isso aí. Gente, hoje estamos aqui com o nosso convidado. Ele é terapeuta, dominante aí do método TRG. Né? Já você vai falar pra gente um pouquinho para nós. É o nosso amigo Flaudemir. Muito obrigado por sua presença, meu amigo. Eu que agradeço aí o convite e estamos aqui para falar um pouco não só sobre a terapia, né? Que é muito hoje em dia sempre foi, mas com a divulgação, a informação, hoje muita gente está quebrando esse mito que terapia é para louco, que terapia a gente não precisa. Então, parabéns para vocês darem essa oportunidade, que é um veículo que vai ajudar a esclarecer muita gente, levando informação, o que realmente é uma terapia. Que legal. Já que você tocou nesse assunto, ainda existe uma resistência para a pessoa fazer a terapia? Muito grande, Verdade. infelizmente. Então, eu atendo um cliente e ele começa a se resolver com seus traumas, seus bloqueios,
E eu costumo dizer que todo mundo que passa por um processo terapêutico comigo, ele se torna um pouco terapeuta também, o que não deixa de ser uma verdade. Então, ele começa a entender e visualizar o que ele já sentiu nas outras pessoas. Ele fala, nossa, meu cunhado precisa, minha mãe precisa. Mas talvez ele sabe que a mãe precisa, eu sei, mas a mãe não quer fazer. Entendi. Então, existe muito isso. A pessoa começa a enxergar nas pessoas porque você ajuda ela a ter aquele autoconhecimento, é isso? Exatamente. É um autoconhecimento e literalmente se resolver. Porque, para vocês terem uma ideia, você já viu um iceberg? Pelo menos em filmes? Filme, sim. Então, o que você vê de um iceberg é 5% do total dele. Então, o que nós, seres humanos, temos de consciência corresponde a 5%. 95% está no inconsciente. Então, tem coisas que te fazem mal, mas você não sabe que te faz mal. Você simplesmente sente. Então, o método da TRG trabalha com isso, com o inconsciente. Então, eu ajudo as pessoas a se resolverem com aquilo que elas não têm consciência que fazem mal para elas, mas sentem. Que legal, que legal. Já entramos na questão técnica, né? Isso. Mas nós queremos conhecer um pouquinho da sua trajetória, como foi sua infância, de onde você vem. Eu nasci no Paraná, mas só nasci, tá? Vim pro interior de São Paulo. Então, eu nasci no meio de duas famílias, no meio da bagunça. Porque minha mãe casou-se, 3 filhos, ficou viúva. Meu pai casou-se, 5 filhos, viúvo. Eita! Então, uniu a turma toda lá, vieram 4 frutos. Que legal. Minha irmã, eu e após eu vieram mais 2, mas não chegaram a nascer. Então, a gente precisa incluir eles também, né? Então, eu nasci no meio do caos. Então, tinha uma diferença grande de idade da minha mãe para o meu pai. Coisa de 20 anos. Então, a filha mais velha do meu pai era pouca coisa mais velha que a minha mãe. Mais nova que a minha mãe, aliás. Então, ali começou o problema do Claudemir. Por quê? Porque eu sou o caçula de 10, dos que estão vivos. Minha mãe tinha tempo de cuidar de mim? Muita gente. Desde do útero, ela não tinha tempo para cuidar de mim. Talvez ela não tenha consciência e não é o que ela sentia, mas filhos, depois acho que dos 3 ou 4, já começava a ser um peso naquela época, né? Então, eu imagino que o pensamento dela era, nossa, mais um. Então, voltando lá na terapia, a gente já começa a se sentir inseguro no útero, tá? Por isso que é importante eu mesmo cometi esse erro. Eu sou pai de 2 filhos biológicos e 2 adotivas, que me adotaram como pai. Então, eu fui ter consciência que na barriga já é um filho, já sente com os netos. Então, para mim, eu tinha esse conceito que só precisava de carinho, de atenção depois que nasci, depois que saí de lá. Não, mas precisa. E como que você entendeu isso? Eu passei pelo processo. Então, ninguém dá o que não tem. Então, para mim atender, eu preciso estar bem, eu preciso passar pelo processo. Então, o mesmo processo que eu aplico nos meus clientes, eu passei por ele. Então, aí foi onde eu me resolvi. Então, descobri por que eu sempre fui tão inseguro, por que de tanto medo. E entender também que, como eu falei, ninguém dá o que não tem. Então, às vezes aquela mágoa dos pais, por que eu não tive e tal, é o que eles tinham para dar. Você entendeu que eles não tiveram também. Eles não tinham. Então, para vocês terem uma ideia, vamos seguir adiante. Então, eu cresci com medo. Então, havia noites em que o medo tomava conta e eu tinha que pedir socorro. Então, eu começava a chorar, soluçar, eles ouviam, o que foi? Eu tô com medo do quê? Vai dormir, moleque? Aí começavam os dois a discutir. Um queria que eu fosse dormir com eles e o outro não. Ixi, então, chegava uma hora que eu ouvia, vem aqui logo então, moleque. Eu falava, agora ele não vai vir, você tava brigando até agora. Você já sentia a rejeição. Então, e foi crescendo. Então, eu sempre morei em sítios. Então, quando eu fui para Pederneiras, vim para Pederneiras, eu morava na região de Itapuí, ali, sempre em sítios. Estudava a escola de fazenda. Então, a molecada, quando meu pai comprou o terreno aqui em Pederneiras,
E começou a construir, e já a gente começou a fazer aquela previsão que ia mudar. E eu comentei na escola. A molecada falou para mim, você vai apanhar que nem cachorro, porque o pessoal de Pederneiras não gosta de quem mora em Itapuí. Puxa vida, já chega. Quem, Mais traumas. Quem disse que eu quis estudar? Só que eu tinha 9 anos. Então, quando eu falei para os meus pais que eu não ia estudar, eu lembro que o meu pai me falou, você não quer estudar, tudo bem, mas você vai se arrepender lá na frente. Só. E não incentivou você a voltar. Não, era o que ele tinha. Sim, sim. Minha mãe é analfabeta, não teve oportunidade de estudar. Meu pai estudou coisa de meses e aprendeu a ler e escrever autodidata. Ele foi na raça. Então, é o que eles tinham. Sim. Então, fui crescendo com isso. A minha formação foi picada. Voltei a estudar com 16, supletivo. Depois voltei 17, 18. Eu era o mais velho da classe. Tudo por conta própria? Não teve ninguém que te incentivou a voltar? Não, a minha irmã, que tinha parado junto comigo, voltou. Tinha um incentivo, mas eu tinha não era aquele incentivo, não sabia como me incentivar. Você precisa estudar. Sim. Entendeu? É o que eles tinham para dar. E eu, na minha, já tinha medo. Aí vem aquele complexo de inferioridade. Putz, eu sou mais velho, eu vou chegar lá. E quando você tem medo, você tem um exemplo do que eu vivi grande parte da minha vida. Eu ia fazer um curso, eu achava que eu tinha obrigação de saber tudo. E se o professor perguntar, eu não souber? Então, quando eu pegava uma apostila de um curso, isso já depois dos 20 e poucos anos, casado já, tá. Se me desse uma apostila no primeiro dia do curso, eu ia atravessar a noite lendo para já estar um passo à frente. O ansioso, o medo faz você querer estar um passo à frente de tudo. Você não quer surpresa. Porque eu já me vi, se ele perguntar, não responder, todo mundo olhando para mim. E para ir no primeiro dia do curso, que a gente pensa, e a hora que vem aquele papo de cada um se apresenta. Então, a minha trajetória foi dessa forma aí, sempre com medo, inseguro. Eu cresci num lar machista, onde a gente ouvia muito, o homem cai na lama ali, ele levanta, se bate e segue a vida. Se a mulher cair, ela nunca mais se levanta. Então, isso foi impregnado em mim, e dá trabalho para tirar. Então, tudo isso a gente se resolve. A gente acha que o machismo é colocado na gente pelos nossos pais. Mas a nossa mãe tem muito nisso também. Quando uma criança do sexo masculino pega uma boneca para brincar, isso não é brincadeira de menino, isso é coisa de mulher. Quando o menino está chorando, homem não chora. Está parecendo uma mulherzinha chorando. Homem não abraça outro homem. Então, isso fica gravado no inconsciente. Então, se esse homem é um homem sensível, ele tem vontade de chorar, ele sente medo, a gente ouve também, o homem não sente medo, o homem tem que ser corajoso. Então, aquilo fica impregnado, ele não tem esse direito. Então, o que ele faz? Ele veste uma armadura de que ele não tem. E essa armadura pode vir disfarçada. De repente, aquele valentão da escola que batia na gente e fazia piada humilhando a gente, ele estava tentando disfarçar para tirar a atenção dele. Olha só. Então, geralmente, esses casos têm alguma coisa familiar por trás, né? Existe uma coisa que a gente chama no ambiente terapêutico de repetições. Então, você, com 5 anos, um evento ruim, você não conseguiu se sobressair daquele evento ruim, com 5 anos. O tempo passa, você até esquece aquele evento, mas no seu inconsciente ficou gravado. Sim. E a gente chama de gatilhos. O que são gatilhos? Tudo relacionado àquele evento, o clima, o som, o cheiro, cores. Então você esquece o evento, mas sempre que tem algo parecido, não precisa nem ser igual, parecido com aquilo, você sente tudo que você sentiu e detalhe, como uma criança de 5 anos. Então, o que é a repetição? O seu inconsciente, quando ele entende que você não
se sobressaiu daquilo, aquilo te impactou, ele começa a repetir. Vou dar mais uma chance para ele. Eu escuto muito em ambiente terapêutico. Então, o inconsciente repete situações ruins para que você supere, ele só esquece de te avisar. Então, eu estava comentando com ele que eu atendo mulheres. Eu fiz tudo para atender homens, mas o meu nicho são mulheres. Então, tem muita mulher que chega e me fala, eu tenho dedo podre para homem, para relacionamento. Não é dedo podre, é repetições. Talvez essa mulher, o relacionamento dos pais impactaram ela. Talvez era um relacionamento de traições, abusos, violência. Então impactou ela. O que o inconsciente vai fazer? Vai fazer com que ela atraia esse tipo de homem para ela. E ela vai se sentir atraída por ele. Nossa. Então, enquanto ela não se resolver com o que o relacionamento dos pais impactou ela, vai se repetir. E vai se repetir com ela não vai superar, vai ter relacionamentos e ela vai traumatizar quem com o relacionamento dela? Os filhos. Vai gerando uma cadeia, né? É uma repetição. Então, gente, em E Portugal... reflete nos filhos também. Em Portugal você não pode falar repetição, eles são um povo místico. Eu atendo algumas pessoas, já atendi pessoas de Portugal. Então lá eles são místicos, então é maldição. Maldição hereditária, você usa esse termo, mas é a repetição. Olha só, o poder da mente, né, cara? É o nosso inconsciente. Incrível. E assim, como que se quebra tudo isso? O que o estudo diz sobre isso? Com o método que eu uso, da TRG, terapia de reprocessamento generativo. Vamos voltar no seu exemplo? Posso? Pode, 5 anos, evento ruim, ficou congelado. Repetições. Quantos anos você tem? Hoje eu tenho 33. Então, acontece a repetição do evento de 5 anos com você com 33. Está congelado aquele evento lá. Adivinha quem que vai resolver? Você com 33 ou com 5? É o de 5. O que E passou se ele não por isso. resolveu lá, imagina aqui. O que a gente faz? A gente inverte. Você vai pegar na mão do de 5 anos. Você tem estrutura hoje para explicar para ele. Olha, aconteceu, mas a gente foi a vítima. E foi uma coisa esporádica. Isso nunca aconteceu depois. Foi aquele evento. Aí dá certo. Aí você se resolve. Se alguém me procurar, eu quero resolver o meu problema com medo de altura. Não consigo te ajudar. Porque eu não sei de onde veio esse medo de altura, se é derivado de outros traumas. Então o que eu faço? Eu faço um acompanhamento, desde o seu nascimento até os dias atuais. A gente vem limpando. Você vai pegar na sua mão lá e você vai se resolver. E sem a minha imposição, sem o meu conselho, você vai se resolver com você mesmo. E quando você se resolve com você mesmo, é o que é melhor para você. E você passou por 2 casamentos, e a gente sabe que o segundo casamento te deixou aí com alguns problemas bem difíceis de resolver. Como você passou por isso? Como você superou tudo isso? Eu tive 2 casamentos, então as coisas você vai recebendo pancada. E quando você recebe pancadas da vida, vamos chamar os nossos traumas, você se torna um terreno fértil e se torna mais vulnerável. Então, quando no término do meu segundo casamento, eu me vi no fundo do poço financeiramente e psicologicamente. E quando você desce para o fundo do poço, é maravilhoso. Não tem mais para onde descer. Por quê? Porque o fundo do poço filtra quem está com você e quem não está. E na metade do caminho, na descida, você vai ver que você está praticamente sozinho. E para descer tem fim, mas para subir não. Então, no fundo do poço tem uma mola. Mas como que eu me libertei, saí do fundo do poço? Quando eu cheguei lá, eu estou aqui. Totalmente vulnerável, dependendo financeiramente da minha mãe pagar minhas contas, porque o divórcio começou de uma forma e terminou do outro, e um dia eu tinha coisas, carro, casa, no outro dia eu não tinha nada e estava devendo. Complicado, E hein? coisas, deixar claro que eu causei também, tá? Sim. Então, chegou um tempo que eu procurei ajuda. Eu passei por um psicólogo. Fiz 3 sessões.
Deu uma... Opa! Aí deu aquela libada, animei. Aí, como que eu me tornei terapeuta? Eu sempre gostei de estudar. Tinha o medo lá tudo, mas eu sabia que precisava eu posso, para chegar, Fica falar à vontade, como que eu voltei a estudar? Uhum. A minha última ex-esposa, cheguei um dia do trabalho, sentei na mesa, ela colocou um caderno, uma caneta, uma borracha e um lápis. Ela falou, você vai voltar a estudar hoje. Eu? Como assim? Ela falou, já fiz sua matrícula, toma um banho, pega sua motinha e vai. O que faltar amanhã eu compro. Nossa. Eu não posso preparar o psicológico, o medo. Eu tinha 29 anos. Mas eu fui. E não parei até hoje. Então, se hoje eu estou aqui falando de terapia, eu devo isso a ela. Que legal. Então, comecei aí, mas sempre o medo. Fiz supletivo, aí eu precisava fazer o primeiro, o segundo e o terceiro colegial. Fui lá, hoje está mais bonito, hoje, né? E olha como que é o medo. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu tenho uma liderança nata. Então, já na escola lá, entre os velhinhos lá, e tinha alguns mais novos lá, eu me destacava, tal, persuasivo, tal. Quando terminamos, ia ter a nossa formaturinha, né? Não é porque é supletivo que não vai ter. Então, escolheram um orador da turma para fazer o discurso lá. Adivinha quem foi? Olha só. Foi você. Tava tudo certo. Até chegar o dia. Eu meti uma doença em mim para não ir. Pai. Então, e isso já aconteceu muito na minha vida. Isso pelo medo, pelo medo, receio a insegurança, porque quando eu me tornava o centro das atenções, Isso te travava. Eu tenho perder oportunidades também. Fechou muitas portas para mim. O medo fecha. Uhum. Então, eu assumia tudo porque, e um pouco lembra do personagem, a gente cria um personagem. Então, eu também criei um personagem que eu não tinha vergonha, mas eu tinha, e muito. E é muito mais difícil quando você assume para você sozinho carregar isso. Então, voltando lá. Aí, falei, eu já tinha feito 2 cursos técnicos, que eu não parei de estudar mais. E quando eu cheguei no fundo do poço, desempregado, quando eu me separei, eu estava começando a trabalhar para mim num negócio. Aí não dava certo, não tinha cabeça, né? Aí falei, preciso de ajuda. Fiz as 4 sessões, fui me restaurando. Aí falei, vou fazer uma engenharia. E vou fazer o Enem dessa vez, porque eu tinha me inscrito uma vez e não fui fazer a prova. Por que será? Medo. Fiz o Enem. Então, as mídias, você pesquisa uma coisa, ela começa a te alimentar com o que você pesquisa. Então, quando eu fui fazer o Enem, eu comecei a estudar. Então, tudo que eu abria lá era curso, mini curso e tal, aula não sei do que. Fiz o Enem. Fui o melhor, mas também fiquei no meio ali. Aí começa a vir os e-mails, bolsa, tal. Falei, vou fazer engenharia. Só que nisso de fazer engenharia, comecei a estudar, apareceu um cara falando lá, ei, você sabia que você pode ser terapeuta? Você é aquela pessoa que na fila do banco todo mundo conversa com você e conta coisas que nunca contou pra ninguém? Esse cara tá falando pra mim, cara. Tá me descrevendo. Aí fiz o mini curso, comprei o curso e no curso você já vai passando pelo processo. Aí foi onde eu fui me encontrando, me resolvendo. Quando você acaba de fazer o curso, você precisa passar por uma pessoa que já é formada e já atende. Você só vai poder atender quando ela te der alta. Legal. Ninguém dá o que não tem. Eu não posso te atender se eu não estou bem. Aí foi aonde eu me resolvi. Pelo menos 90%. Foi assim que entrou na sua vida, então. Foi assim. Daí eu fui entender terapia. O porquê do meu método. E posso falar para vocês? Não é barato o curso, mas se eu nunca tivesse atendido ninguém, já tinha valido a pena. Que legal. Porque isso te ajudou. Me ajudou.
E é maravilhoso quando você recebe ajuda e multiplica muitas vezes quando você consegue repassar isso. E quando que foi nesse momento de curso que você conheceu o método TRG? Eu fiz esse curso. Fala assim, você explanou um pouco, mas fala especificamente, de forma técnica, o que é esse método. Terapia de reprocessamento. O que é reprocessar? É você abrir o seu inconsciente. Generativo. A gente não consegue apagar os seus eventos ruins, mas a gente consegue colocar uma vírgula. O que é essa vírgula? É mudar. O que muda após uma terapia? Os seus eventos ruins continuam lá. Você vai ter uma vida maravilhosa, vai ficar rico, uma família nova? Não, infelizmente. Muda a sua postura diante dos seus eventos ruins. Então, isso é gerar. Você gera uma postura diferente dos seus eventos ruins e com isso abre porta. O medo fecha muita porta. E você consegue... você vai ter problema? Vai. Mas você vai ter o problema do tamanho que ele é e o problema de hoje. Uhum. Então, quando você não está bem, essa xícara que ela se transforma num tambor de 200 litros, cheio. É aquele caso. Nossa, chegou a conta de água, R$120. Vence dia 20. Hoje é dia 14. Nossa. Você fica desesperado. E tudo isso é o medo, está no seu inconsciente. Quando você se resolve, os seus problemas vai ser o problema do tamanho que ele é e do peso que ele é. E detalhe, você vai esperar chegar para você resolver. Você sabe o que é ansiedade? Eu passo bastante. Ansiedade, Wellington, é medo. É medo daquilo que está por vir, né? Não. É medo do que você viveu, do que você está vivendo e do que você vai viver ainda. Perfeito. Então, entendi. O que é o medo que você viveu? É o que você às vezes nem lembra. Então eu escuto muito, nossa, eu nem lembrava que eu tinha passado por isso. E tem coisas que parece hoje, você olhando, nossa, uma coisa tão... Mas para uma criança impactou. Uhum. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem medo de altura. Ela jura que ela criou esse medo quando ela caiu do muro para pegar a bola de futebol. Ela tem certeza que foi lá que traumatizou ela. Então, quando ela vai passar pelo processo, isso aconteceu, tá? Ela lembra que um dia ela entrou na cozinha, a vizinha lá da ponta da rua chegou e estava falando para a mãe dela, nossa, estava assistindo o jornal, uma pessoa caiu do 9º andar lá e morreu na hora. O que o inconsciente dessa criança assimilou? A altura vai te matar. Aí depois ela caiu, foi isso? Não. Ela caiu do muro. Ela passou por esse evento do muro, mas aquilo ela se resolveu. Engessou o braço e tal. Mas ela achava que o medo de altura tinha adquirido ali. Não. Foi o que ela ouviu que não era nem com ela. Ela estava ouvindo a conversa dos adultos lá. Então, mas aí ela ouviu isso antes dela cair? Não. Independente de quando foi. Às vezes a gente acha que é algo grande que traumatizou a gente. E não é. Está no inconsciente. Entendi. O inconsciente trabalha com empilhamento. Então ele vai empilhando. Então as coisas que estão lá embaixo você não lembra. Então o que acontece também em ambiente terapêutico? A pessoa me procura para resolver um relacionamento. Tem problema com relacionamento e tal. No meio do processo, igual eu falei, eu não vou pegar um cliente para resolver o que está acontecendo agora. Eu falo, não, a gente vai fazer um acompanhamento. Aí a gente descobre que teve abuso, teve um monte de coisa para chegar no relacionamento. Você pode citar para a gente algum caso assim que foi marcante para você? Você citou agora o caso de abuso. O nosso corpo, a gente tem o poder de criar uma doença e também de nos curar. Eu atendi uma moça, tem no jeito do Brasil todo. Ela estava numa rede no quarto dela. E eu só tenho contato com o rosto. Uhum. De vez em quando até parecia um filho dela, um moleque bonito, cabeludo, rapaz. E ela estava com problema de relacionamento.
Aí eu falei para ela de alguns exemplos, tal, como que funciona, tal. E falei para ela, igual eu falei para você, a gente tem o poder de criar uma doença, mas também tem o poder de curar. Umas 2 horas depois ela me falou, doutor, a gente pode criar uma doença? Eu falei, pode. Posso te mandar uma foto? Pode. Ela mandou uma foto dessa parte dela aqui, toda cheia de mancha, caroçada. Falei, isso é do seu relacionamento. Ela falou, como? Uma mulher está num relacionamento falido, mas ela não tem forças para sair. É financeiro, é filhos, é família que não apoia, é religião, casamento é um só. Enfim, ela se vê refém daquilo lá. E dá a César o que é de César. Enquanto ela está debaixo do teto do cara, o cara acredita que tem o direito. E existe muito isso, lembra do machismo? É meu direito. Mas ela não quer. O inconsciente dela começa a criar uma defesa para ela não passar por aquilo, porque ela sofre com aquilo. Então ela vai adquirir algumas doenças nessa região. É uma infecção de urina, é um corrimento, ela vai menstruar talvez o mês todo. Ela vai criar várias coisas ali. O da minha cliente era uma irritação na pele. Não tinha como ter relação com ela. O corpo Entende? criando autodefesa. Só que essa autodefesa está se autodestruindo também. Porque a doença é real. Então vai no dermatologista e Não resolve. não resolve. Alguns meses depois, mandei mensagem para ela, né? Como ela estava, tal. É o público morno, né? Fez uma sessão, não apareceu mais e tal. Falou, eu fiz alguns tratamentos, tudo, mas hoje eu estou melhor. Me mandou uma foto. Bem melhor. Falou, eu já larguei, consegui sair daquele inferno. Só que eu tô apaixonado por outro cara. Falei, ai, que beleza. Mas aquilo lá saiu. Eu vivenciei isso. A minha última ex-esposa, ela, morena, tem bastante cabelo, volumoso. Chegou uma época, nosso relacionamento falido, ela começou a ter problema, começou a cair bem no meio da cabeleira, ficou uma roda. Disfarçava que tampava. E o dermatologista tal, não... E de vez em quando apareciam umas manchas roxas, né? Parecia que eu tinha espancado ela. E ela falou, isso aqui é você que faz comigo. Hoje a gente passou por alguns perrengues, separação, mas hoje a gente somos grandes amigos. Ela é a mãe do meu filho, eu costumo dizer que a gente se dá melhor hoje que quando era casado. Ela não tem mais nenhum problema. Meu Deus. Era psicológico. É psicológico. Olha só. Então, Desculpa te cortar, mas me veio uma pergunta aqui. Esses problemas, esses traumas, necessariamente a gente tem que resolver de forma externa, por exemplo, você me magoou, né? Eu tenho que ir até você para a gente resolver esse problema, ou você consegue resolver você mesmo internamente? você mesmo. O método que eu uso é um pouco diferente do psicólogo. Eu já passei com psicólogo. O que acontece? Pelo menos é o que eu senti. Você é meu psicólogo. A gente senta frente a frente lá. Eu me sinto seguro. Falo, esse cara tem muito mais a perder do que eu se ele abrir a boca. E eu começo a falar. Então, quando eu consigo colocar para fora o que eu não consigo falar para ninguém, me dá um alívio. E com isso eu faço um autoconhecimento de mim. Mas lembrando que a gente tem consciência de 5%. Lembra que eu te falei? Uhum. E quando você me conta algo, você e eu conto para vocês, eu coloco filtros. É o instinto de proteção, com medo do julgamento. A gente dá uma maquiada. Entendi. Então, só estou falando dos métodos, não estou falando mal do psicólogo, tá? Sim. O que você me conta é o que você tem consciência que corresponde a 5%. E nesse 5% você colocou filtro. E em cima desse 5% com filtro, eu vou criar uma estratégia para te ajudar baseado no que eu acho que é melhor para você. Elton, né? Isso. Elton, não faz isso, perdoa aqui. Não vai mais lá. Eu estou te dando conselhos para você conviver com seus problemas. O método que eu uso. Sintomas, eu vou na raiz. Porque quando você aprende a conviver com os problemas ou tomar um remédio, parte para química,
sintomas fazem isso, mas eles estão aqui. Então, quando você resolve na raiz, por isso que a gente pega desde lá de trás. E respondendo a sua pergunta, eu atendo clientes que, no decorrer do processo, ele vê que ficou coisas para resolver com o pai, ou com a mãe, ou com alguma pessoa que já se foi. Ajuda ele a se resolver. Primeiro, ele se resolver com ele. E se ficou algo para dizer, algo que não teve como falar, e pode ser um perdão, pode ser uma declaração, pode se resolver, escreve uma carta para ele. Mas ele já morreu. Não, você vai escrever a carta para ele, não precisa ler. Não vai fazer bem para ele, vai fazer bem para você. A pessoa vai se liberar, né? E tudo que eu passo para os meus clientes, eu já apliquei em mim. E às vezes a gente acha que tem problema com um dos nossos pais, a gente tem problema com o outro. Eita, como assim? Às vezes você acha que tem problema com o seu pai, mas porque você pega as dores da sua mãe. Sim. É uma tendência natural. Mas se a sua mãe foi capaz de te dar a vida, te educar até então, você acha que ela precisa que você, como filho, pegar as dores dela? Com o relacionamento dela? Só que esse pegador, você cria uma antipatia com o seu pai. Correto. Aí você não está vendo o seu pai mais como seu pai, está vendo ele como um homem. E quando você pega a dor da sua mãe, você se torna a mulher do seu pai. E quando você se torna a mulher do seu pai, além de você ver ele como homem e ver os defeitos dele como homem, não como pai, você já tem um relacionamento. Você vai ter problema no seu relacionamento, porque não cabe mais ninguém. Incrível. Então, tudo isso vai se resolvendo. A pessoa vai se resolvendo. E rápido. Por quê? Quem tem dor tem pressa, né? Com certeza. Então, a pessoa quer se resolver. Então, tem essa diferença. E a maior diferença da terapia convencional com psicólogos, eu não preciso que você me narre os seus eventos ruins. Eu só preciso, eu vou conduzir você, assim como o iceberg, a minha contribuição é de 5%. 95% é você que vai fazer. Eu já deixo bem claro, a garantia que eu dou é que vai doer pra caramba. Mas vai doer como nunca, pra não doer nunca mais. Você vai se resolver. E sem o meu conselho. A diferença é que você vai ajudar realmente esse paciente a se resolver. O que você quer resolver é a sua dor, não é? Uhum. Então, eu não preciso saber o que causa a sua dor. Eu quero que você se resolva com ela. Eu só preciso saber o teor da sua dor. Então, O que ela provoca, seria vamos falar de um abandono. Então, a pessoa que se sentiu abandonada lá na infância, qual que é os problemas que ela tem hoje? Ela tem muito problema em deixar ir embora, porque ela já sentiu a dor do abandono, ela não quer se sentir de novo. E para não ser abandonada, ela se doa muito, quer carregar todo mundo nas costas. Tem dificuldade em falar não. Isso traz problemas. Ela aceita tudo, com medo de perder. Então, a gente vai. Vamos reprocessar. Então, o que eu falo? Feche seus olhos, respira. Deixa o seu inconsciente trazer tudo que você viveu de ruim do 0 aos 5 anos. A primeira vez não vai vir nada. Porque quando você achar que tá bom, você me fala. Ah, pronto. Nossa, lembrei de umas coisas que eu não costumava lembrar. Falei, mas aqui agora, quando você lembrou, o que você sentiu? Ah, eu senti uma tristeza. Senti um medo. Vamos dar números a esse medo, de 1 a 10. 7, 8. Beleza. Vamos lá de novo. Pronto. Lembrei de mais coisa. Tá sentindo medo, tristeza? Não. Nossa, mas agora eu tô sentindo uma raiva. E essa raiva de 1 a 10? O que eu preciso saber? O que você está sentindo e o teor do que você está sentindo. Para mim tem um norte. A partir do momento que zerou aquilo lá, você se resolveu. E o se resolver não depende de mim. É o que é melhor para você. Foi o cara que me bateu, eu perdoo ele, não perdoo? Vou levar isso pro túmulo, essa raiva dele? Você se resolve, porque o que nos tortura? É aquela briga interna. Não posso sentir raiva da minha mãe. Não posso achar que meu pai está errado.
Aí vem os conceitos, né? A terapia normal, nunca fiz, não sei exatamente como funciona, mas então o terapeuta, numa sessão normal, ele vai procurar saber a raiz, o problema, o que aconteceu, né? Já no método é diferente. Vocês não querem saber o que aconteceu, qual foi a situação que ela sentiu, teve esse sentimento, foi um problema com meu pai, com a minha mãe. Não, vocês fazem um tratamento diferente. Eu ajudo ela os sintomas. Que o que a gente quer resolver? Os sintomas. É o que aquele evento trouxe. Então ela volta no evento lá e se resolve. E eu não preciso saber. Aí eu deixo bem claro. Eu não preciso saber. Não quer dizer que você não possa me contar. Se ela quiser desabafar, você e tá ali pra isso. Lembra que eu te falei dos terapeutas que não conseguiram? Uhum. Porque a gente tem que ter esse feeling. Você um pouco menos, mas você me contaria tudo. Você é mais de falar. Você talvez menos, mas falaria também. Então, em algum momento, ele cria uma conexão. E o inconsciente consegue me ver como eu estou ali para ajudar. E a pessoa sente confiança. Tem pessoas que... Eu já atendi um caso, curiosidade, de terapia. Amigas, irmãs. Aí uma chega assim, a minha irmã falou que você já está em tal etapa, e por que eu não estou? Atendi uma mãe. Depois de um tempo ela pediu para mim aquele negócio. Minha filha precisa muito e tal, mas foram anos. Até que a filha dela pediu ajuda. E quando ela me pediu ajuda, ela estava decidida a tirar a própria vida. Eita. E a mãe dela perguntou para ela, porque a mãe dela fez todo o processo. Mas ele nunca fez com você? Ela falou, não, mãe. Mas ajudou do mesmo jeito. Então, às vezes eu não aplico o método. Porque tem pessoas que ela se resolve sozinha. Ela só precisa que alguém ouça ela. E tem gente que está tudo assim. Talvez na primeira sessão ela ache o fio que... Então não tem um tempo específico, cada um tem seu tempo. Em média, de 10 a 15 sessões. Ah, tá. Eu tenho essa média. Uhum. Mas tem gente que com 3 sessões... Já se resolve. E tem gente que está na 30ª. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, quando eu ofereço um pacote para a pessoa, uma terapia, eu não falo. Eu não sei o que tem no seu inconsciente, assim como você não sabe. Não sei como o seu metabolismo funciona. Não tem como eu previsar para você. Eu dou uma média de 10 a 15 sessões. E eu divido em 4 partes o meu acompanhamento. O cronológico, de quando você nasceu até os dias atuais. A gente zerou isso aí, a gente vai no temático. É como se fosse uma revisão. Então a gente costuma mandar uma anamnese, você responde lá o que você sentir à vontade para responder. Não uso muito. Durante o processo do cronológico, você me traz. Então a gente faz a revisão especificamente desses temas. Acabou isso, a gente vai para o futuro. Lembra que a gente tem medo do passado, do presente e do futuro? Então a gente consegue mentalizar no futuro as coisas ruins. É como se a gente fosse já se precaver, ficar forte para aquilo lá. Porque de repente você se resolveu com o passado, tá legal hoje, mas quando você projeta no futuro, você fica com medo. Você lembra das coisas que ficaram. Eu costumo usar muito o exemplo do limão. Então, se a gente se concentrar e você visualizar um limão aqui, um Tahiti bonito, cortei ele, estou despejando num copo. Se você mentalizar isso ou você vê, você começa a salivar. Por que é essa saliva? É porque o limão é muito ácido. Então ele precisa dessa saliva para ajudar a dissolver um pouco aquele ácido. Só que você está salivando e não tem limão. Ou você só está olhando, você não está sentindo o gosto. Então, quando a gente vai pro futuro, que é um método, a etapa do futuro, a gente usa tudo aquilo que você viveu de ruim, a gente projeta tipo 3, 4 anos para frente. Imagina você falindo, o seu medo voltando, seu relacionamento, e a pessoa sente. Nossa, senti muito medo. Então a gente vai até zerar esse medo. Perfeito, hein? E por último, e não menos importante, a gente faz uma potencialização, que aí é a cereja do bolo, é um bônus que a gente dá para o cliente.
Pera aí, segura essa parte da potencialização. Vai falar. Não, não é nada, é só uma... Mas a gente eu uso esse processo aí. tá, Joyce, você já vai falar. Nós precisamos falar da outra parte dos nossos parceiros. O papo tá muito bom e a gente tá esquecendo. Não podemos deixar de falar, porque eles são um dos motivos de nós estarmos aqui, né? Essa galera tem cooperado para que todo esse projeto aconteça, que a gente receba aqui várias histórias, assim como a de hoje, do nosso querido amigo Claudemir, e com certeza vai ajudar aí a acompanhar a gente aí mais pra frente, em mais histórias que serão contadas aqui no Brothers Podcast. Com certeza. Fala aí, Elton. Vamos falar aqui da Alcateia Fight, do nosso parceiraço. Fala, fanhoso, vai. Hoje eu tô tendo que dar uma segurada, segurar os espirros aqui, mas tá dando certo. É isso aí, vamos falar da Alcateia Fight, do nosso querido parceiro Luidão, Fera Braba, lutador de MMA, que tem aí uma ótima academia para você que procura aí o treinamento de Muay Thai, Jiu-Jitsu, treinamento para mulherada, para criançada, num espaço muito legal com ótimos instrutores. Esse é o lugar para você. Alcateia Fight. Vai lá no Instagram, já vê todos os trabalhos lá, os professores, as aulas, as bobagens que eles postam lá também, que eles postam alguns memes legais lá. Mas tem muito conteúdo, tem muito professor experiente lá para passar muitas experiências para vocês. Então, vai conhecer a Alcateia Fight, vai você, toda a sua família. Tive o prazer de ir lá, de conhecer, de levar toda a minha família e foi muito legal. E tenho certeza que se você for conhecer, você vai gostar muito. Top demais. Tem mais? Eduarda Ribeiro, arquiteta. Fala da Duda. É isso aí, Eduarda Ribeiro, arquiteta. Ela que tá dando uma cara nova aqui pro nosso espaço, pra Connect, pros nossos estúdios. Essa sala aqui, inclusive, vai virar uma sala mais feminina. Muito legal o projeto que ela fez. Já tá tudo na nossa página, na página dela, pra você que quiser conferir. O nosso espaço oficial de podcast também, ela fez todo um projeto aí pra gente. A gente passou as nossas ideias e ela colocou em prática, colocou lá no papel e ficou muito legal mesmo. Então, se você quer dar uma nova cara aí pro seu espaço, pra sua casa, pro seu negócio, pra sua empresa, tá procurando uma arquiteta de qualidade, que vai te atender muito bem, que tem ótimas ideias, é a arquiteta Eduarda Ribeiro. Ela é fera. Quem mais, Elton? RS Souza Estofados. Opa! É isso aí. Tá chegando o sofá novo aí, hein? Tá chegando, ó. Inclusive, a gente tinha uns sofás aí nos nossos projetos e a gente encontrou a RS Estofado. Qualidade top, altíssima. Então, se você quer fazer poltrona, sofá aí, quer dar uma cara também diferenciada para o seu espaço, com projetos e negócios exclusivos, você pode procurar a RS Estofado. Tudo que tiver no seu projeto aí, eles vão produzir referente a estofados. Então vai lá também no Instagram, vai conhecer @RS Estofados, tem muita coisa lá. Inclusive tem alguns sofás orgânicos lá, top demais. Eu top queria, demais. mas tá faltando dinheiro no caixa. Uma hora a gente consegue. Vai chegar, mas vai o chegar. Sofá da recepção a gente já tá no jeito, fez uma parceria monstra. E vai acontecer. É né? isso aí. Top demais. Danilo, tá se surpreendendo com o menino? Estudou junto aqui, tá falando bonito, né? Não é? Tá bem, o Eltinho, tá bem. Ele veio aí pra mim mostrar uns negócios pra ele. Ele falou assim, nossa, quem diria, hein? Você não sabia nem ligar o computador. Tá vendo? É estudo, é treinamento, todo mundo consegue, né, Claudemir? Exatamente. Eu passei por isso também. Tem gente que fala, nossa, mas quem diria você, hein? E eu sou o cara que eu nunca gostei de foto, isso vem da insegurança. Então, quando eu me vejo gravando vídeo, cara, porque eu sou uma empresa de um cara só. É eu que divulgo, é eu que agendo, é eu que executo, tudo depende de mim. Então, para quem não gostava de foto e tá fazendo um podcast, olha só. E aproveitando o gancho que a gente falou de admirar, então como toda transição de carreira, então o que as pessoas aconselham? Seus amigos, qualquer tipo de negócio que você ofereça um produto físico, um serviço, família, os amigos, é um ledo engano. Então, se eu tivesse virado um mecânico, é claro que todo mundo fala, você sempre trabalhou em indústria, você é mecânico de 147, você não sabe arrumar nada. Nenhum amigo ia levar o carro para me arrumar. E com a terapia não foi diferente. O primeiro vídeo que eu gravei, eu costumo falar para os meus clientes, tem uns vídeos lá que falam algumas coisas lá. A qualidade é péssima, mas o conteúdo é bom. E não deixa de ser verdade. A gente está trabalhando nisso, está melhorando também. O processo. Então, eu sou boleiro. Então eu ia jogar bola, eu gravei um vídeo falando de relacionamento.
Então os caras falam, o terapeuta do amor aí. E não sei o que tem. E eu era aquele cara lá que é mais um motivo da insegurança. Quando era exposto a alguma situação no campo, o menino transformava, hein? Machão. Machão no ficava campo. bravo. Briguento. lá. E eu ouvi a minha vida toda. Cara, você é uma pessoa fora de campo, quando você entra no campo, você se transforma. Olha lá. Mas Parece que você tá falando dele. então, mas aí eu fui ver da onde que vinha isso. Eu preciso ver também, viu? Que eu não sei. Lembra que eu não me sentia acolhido, protegido, e a situação da minha mãe? Então, a minha mãe, às vezes, se sentia muito humilhada, até mesmo só o fato dela ser analfabeta, até hoje ela sente. Então, quando eu estava exposto ali, no mínimo 22 caras, eu não ia dar moleza. Só que não era de mim aquilo. Lembra do menino sensível, que não podia sofrer? Às vezes, minha esposa me acordava e falava, você chorou a noite toda. Dormindo. Então, às vezes, eu brigava, o cara ofendia, eu ofendia com força. Eu queria brigar. E depois chegava em casa e falava, por que eu fiz isso, cara? A gente se arrepende. Aí quando você vai se entendendo, e a gente vai criando antídotos mesmo sem saber o que está no inconsciente. Eu falei, não vou levar para casa, eu vou resolver. E a primeira vez que eu fui resolver, fiz aquela guerra. Aí acabou o jogo, um time numa mesa lá no clube, lá na lanchonete do clube, tem um salão grande. Nós num canto e o outro time no outro. Eu levantei a hora que eu fui lá, todo mundo levantou. Ele veio para brigar, porque já tinha feito o inferno. Eu fui lá e falei, você me desculpa, cara, tava nervoso. Desculpa mesmo. Cara, que isso, rapaz, nós somos amigos e eu também falei coisa pra você. Acabou. Fui me... Mas isso acontece. Essa transição é muito difícil. Então, o começo é difícil. Para qualquer profissão, qualquer coisa que você muda na sua vida, é difícil. E muita gente para no meio do caminho. E eu gosto muito de ler. E tem um autor, Augusto Cury, ele fala, a beleza não está no chegar, está no caminho. E olhando para a minha história, minha trajetória até aqui, eu olhei para o caminho. Porque se eu tivesse olhado só o meu objetivo, eu estaria fazendo engenharia. E talvez não estivesse aqui. E nada a ver com o que você faz hoje. E não tivesse ajudado o tanto de pessoas que já... Tá vendo? Então, porque eu olhei o caminho. Incrível. Você ia falar desculpa, pode tudo concluir. bem, tudo Desculpa. bem, não, tudo bem, tranquilo. Você ia falar da cereja do bolo, nós cortamos na hora do patrocínio. Não, são 4 etapas. O cronológico, Isso. desde quando você nasceu, o temático, a revisão e o futuro. A cereja do bolo, lembra do limão que a gente consegue? Sim. Então, é uma sessão especial que até então só foi coisa ruim. A gente veio tratar coisa ruim. As boas a gente quer manter. Então, a gente leva a pessoa num nível... levar num nível de felicidade. Quando atingir, o objetivo é atingir a nota 10. Então, vai lá, Elton. Lembra do dia mais feliz da sua vida. Fecha os olhos, respira. Tá sentindo? Tá. Então, e quanto tá? Tá 8. Não, então aumenta mais isso aí. Vai lá de novo, vai. Quando chegar em 10, aí a gente aproveita que você tá nessa felicidade e veja agora você se realizando. Você dando tudo aquilo que você quis dar para os seus filhos, a sua carreira dando certo, você conseguindo o que você quer, você se resolvendo com aquelas tretas que você tinha com você mesmo. Imagine, coloque tudo isso agora. O quanto é possível. E a pessoa sente. Isso dá aquele up. Isso é a cereja do bolo para a pessoa. Entende? Entendi. Porque a grande diferença entre as coisas ruins e as coisas boas, eu gosto muito desse exemplo. O primeiro beijo. Então, se foi bom, a pessoa lembra. Então, digamos que o primeiro beijo, eu vou falar da minha época, estava tocando o Fábio Júnior. Olha. Pá. Foi assim? Foi aquele beijo. É um exemplo. Porque o meu foi um bafo, rapaz. Eu lembro até hoje. Lembro do bafo. Já não daria certo para você. Então, o que acontece? Se o beijo foi bom, era o beijo que você queria, talvez era a menina mais da escola e tal, e você queria muito, e quando aconteceu foi legal, foi gostoso.
Então, quando você ouve a música do Fábio Júnior, você talvez até sinta o gosto do beijo, mas você sabe, eu tô sentindo isso, é porque a música me remeteu ao beijo, e o beijo foi legal pra caramba. Eu senti o gosto aqui. Então, Deixa eu tá beber vendo? água. Tá vendo como funciona dos dois lados? assistindo isso aí. A diferença para as coisas ruins. Um evento ruim, você esquece. Então você esquece o evento, mas o nosso inconsciente ele grava 120% de tudo. Por que 120? Quando um todo é 100. Porque ele grava o clima daquele dia, os sons, o cheiro, as cores, a tonalidade da voz, a fisionomia. E o nosso inconsciente ele interpreta, associa e generaliza. Um evento ruim numa rua escura. Você depara com uma rua escura, é tipo, ele pergunta, o que temos de rua escura? Nossa, varada, assalto, mão armada, humilhação, pancadaria. Você começa a sentir tudo. Ele associou com a rua escura e generalizou o que está acontecendo. Só que você não sabe por que você está sentindo. Você nem lembra do evento ruim da rua escura. Essa é a diferença. Então, por que eu falei no começo que eu ajudo as pessoas a se resolver com aquilo que elas sente, mas não sabe de onde vem. Então, essa é a diferença. Pegou do beijo. Incrível. Então, Tem alguns, ou a maioria, quando a gente volta lá a relembrar, tem alguma situação específica. Você estava falando, eu estava lembrando do caso com a minha filha, que ela estava com um bafinho para ir para a escola. Aí depois eu fiquei uns 2 dias sentindo aquele cheiro, sabe? Do bafo. Até falei pra minha esposa, nossa, tô com o cheiro do bafo dela. E eu lembrei também uma outra situação, que de um amigo que morreu, eu tava convivendo muito com ele nos últimos dias, antes dele morrer, era a esposa da minha prima. E eu toda vez que eu ia no posto, que eu trabalhava numa empresa, eu ia no posto abastecer, eu lembro que no dia que eu fui aprender a fazer isso, eu liguei pra ele. Aí ele me ensinou, ó, faz isso, aquilo. E toda vez que eu ia fazer essa mesma coisa, isso me remetia a ele. Mas o caso que você falou já é uma coisa que a gente não tem um exemplo. Não tem, a gente não se recorda de nada, não simplesmente lembra, sente. E acontece algumas coisas no ambiente terapêutico, porque eu falei para você antes, eu não me tornei terapeuta, eu sempre fui, eu só não sabia. Então eu lapidei esse dom e muitas vezes eu achava que isso era uma maldição. Eu começava a conversar com a pessoa, eu converso olhando no olho da pessoa. E as pessoas começavam a me contar. De repente, cara, eu nunca contei isso nem pro meu marido, tô contando para você. Então, um dom. Eu presto serviço no sindicato dos metalúrgicos. Se vocês me permitem, mandar um abraço pessoal lá. Opa, Cleitão, o presidente, a Priscila lá, a Leni, que é a nossa psicólogo, também presta serviço lá, o Murilo, o João, todo o pessoal do sindicato lá. Um abraço para eles lá. Então, me perdi onde a gente estava, desculpa. Falando do caso que remete a gente sim, acontece algumas coisas. Então, eu vou atender a pessoa, a primeira sessão eu vou explicar como a gente vai trabalhar. E eu dou exemplo, igual estou dando aqui alguns exemplos. Eu dou um exemplo para a pessoa, olha que a pessoa começa a chorar. Ela fala, você acabou de narrar a minha vida. Então, acontece muito isso. Então, os gatilhos. Então, uma pessoa, digamos que você apanhou do seu pai injustamente, um dia, e foi o seu irmão que aprontou, tá? E você apanhou e tudo, e aquilo te magoou muito. E você não se resolveu com aquilo. Então, digamos que o seu pai estava usando uma camisa preta de listinha, tal. Talvez a hora que você me recebeu ali, você ia sentir o que aquela criança sentiu. E não ia saber por quê. Cara, nunca vi o cara, por que eu estou sentindo isso só de olhar para ele? E a camisa nem precisa ser igual. Quando eu falo que é 120%, porque não precisa ser igual. Parecido, ele já acusa que é igual. E você sente. E está congelado lá, você não sente como um homem. Você sente como aquela criança, por isso que é intenso. Então, à medida que você vai levando pancada, gatilhos. E os gatilhos dói, você sente. E é intenso. Então, quando tem muitas pancadas que você não consegue resolver, além de você se tornar um terreno fértil e absorve mais as coisas, você não quer sofrer, você começa a se fechar. Toda vez que eu vou no confiança, eu me sinto mal, não vou mais lá.
Ah, não vou passar mais naquela rodovia. Você vai se fechando, vai chegar uma hora que você só se sente seguro dentro da sua casa. Você não quer trabalhar, você não quer sair, e você vai se fechando, mas você se vê preso num quarto. Então você já está sentindo tudo aquilo. E acredita, eu sei porque eu já senti. Então a dor é intensa. E podemos dizer então que esses acúmulos de sentimentos mal resolvidos é o que pode causar depressão, a pessoa querer tirar a vida? Exatamente. Então o que acontece? Você vai se fechando. E com isso vem o julgamento. O julgamento é da nossa própria família. E esse julgamento às vezes é na tentativa de te animar. Levanta daí, Wellington. Você não tem nada. Tá querendo chamar atenção? Trabalhar. Isso aí é preguiça. E o pior de todos, na minha consciência, isso é falta de fé. Se você tivesse fé, você não estava nessa situação. Então, o que já está ruim, mas esse julgamento das pessoas que a gente ama, você acaba se sentindo um peso. Aí vem os pensamentos. Vai ser melhor para todo mundo. E, na verdade, são marcas da vida. É a pancada. Vem... A depressão é o excesso de pressão que a vida te colocou e que você se colocou em você mesmo. Uma coisa puxa a outra. Ou seja, você precisa resolver essas situações. Você precisa, e todo mundo tem. Todo mundo tem. Isso que eu ia colocar. Eu acho que no nosso processo de vida, a gente está num processo de maturação, de amadurecimento, né? E a gente passa por muitas situações. Eu acho difícil uma pessoa que não carrega um trauma. Todos têm trauma? Todos. Uns mais intensos, outros não. E tem pessoas que conseguem aprender a lidar. Isso que se resolve. Então, já teve caso de clientes? Veio a moça. Estou com problema, passei por algumas coisas, tal, tudo bem. Preciso que você atenda a minha filha. Ela já passou por psicólogo e tudo, mas eu gostei do seu atendimento, eu quero que você atenda ela. Beleza, vamos agendar para ela. Começo a atender a filha, ela fala, eu queria que você atendesse meu namorado. Beleza, ele quer ser atendido? Ele quer sim, ele vai vir. Aí chega o namorado. E aí, beleza? O que te trouxe a mim? E não vale falar que foi sua moto. O cara... Não, eu nem sei. Minha namorada falou que era pra mim vir aqui, que eu preciso, mas... Eu falei, você não tem nada pra resolver? Não. Meia hora depois... Nossa, nem eu sabia que eu tinha tanta coisa pra resolver. Então, a gente não tem... 95% está no inconsciente, é o nosso inconsciente que nos guia. E a gente não sabe que nos faz mal. Você me falou de casos assim que marcou, né? Uma cliente minha lida com o público. Tem salão, tudo. E ela gosta muito de estudar, tinha um sonho de ser uma palestrante, uma professora, mexer com o público. Mas ela tinha muito medo de falar em público e de ser o centro das atenções. Muito bem resolvida. E durante o processo, a gente descobriu a raiz disso. Ela estava num cômodo da casa com um livro na mão, novinha, folheando o livro. O pai e a mãe chegou e chamou a atenção dela. Ela desviou do livro, olhou para eles e voltou para o livro. O pai e a mãe achou bonitinho. Ah, você está lendo? Ela ficou toda. Depois ela pegou e fechou o livro como se tivesse acabado de ler e olhou para eles. Tipo, agora vocês podem. O pai falou, acabou de ler? Então, na próxima vez, coloca o livro certo. Você estava lendo de ponta cabeça. Ela se sentiu humilhada. Não era a intenção dele. Então, tudo que era relacionado a livro, e alguém olhando para ela... Remete ela... E ela falou, Claudemir... Teve situações em que, num curso, o professor perguntava e eu sabia, a minha mão não conseguia levantar. Isso fecha portas. Porque se você trabalha numa empresa e você não consegue se impor, talvez você tenha capacidade, mas quando tem a reunião lá dos gestores, vamos dar uma oportunidade para o Wellington. O Wellington é bom tudo, mas ele é muito inseguro. Então fecha portas. Fecha portas. E
Como eu te falei, se eu não tivesse atendido, nunca tivesse atendido ninguém, mas já tinha valido a pena. Então, não é que a vida vai ser um mar de rosa, mas a vida fica mais leve. Você se resolve. E você não precisa carregar peso. Eu falei sim, querendo falar não. E vice-versa. Que às vezes a gente, por gostar das pessoas, ou para não perder essas pessoas, que é o medo do abandono, a gente acaba... Falando Então, sim pra tudo. quando você está bem com você mesmo, é o que é melhor para você. Pode ser a sua mãe. Eu preciso que você me leve para o hospital. Olha, mãe, eu vou ver o que eu consigo aqui, mas hoje eu não consigo levar a senhora, eu tenho um compromisso. E tá tudo bem. Esse é o poder de se autoconhecer e se libertar de traumas, né? Isso. Cara, que incrível. Eu até passei por uma situação com o meu filho ele é autista, né? E na igreja ia ter uma apresentação de homenagem pro Dia das Mães. E ele não queria apresentar porque ele não gosta de... Tem uns gestozinhos e tal, ele não gosta de dançar, ele não gosta de se apresentar em público, né? Só que aí numa boa conversa, falei, filho, é o Dia das Mães, sua mãe vai gostar tanto de ver você apresentando, né? E conversei bastante com ele, ele acabou aceitando. Claudemir, ele apresentou, foi a coisa mais linda, a gente viu ele sorrindo, fazendo para a mãe dele e tal, foi maravilhoso. No término da apresentação, as crianças vão voltar para a sala de aula, os professores esquecem de pegar na mão do meu filho para conduzir ele até a sala de aula, que ele tem um pouco de dificuldade de se localizar e tal, né? Me deixaram meu filho lá. Ele começou a chorar desesperadamente, né? Porque estava longe da gente, a igreja é enorme e tal. A minha preocupação agora criou um trauma nele. Será que na próxima apresentação ele vai estar? Então, assim, com essa fala, né, eu concluo dizendo que a importância do acompanhamento, a importância de um profissional assim como você e de profissionais também incluídos na educação da criança, de poder ter essa percepção, de não ter essa exclusão, né? E ter esse acompanhamento mesmo. O que eu digo? Eu acho que todos, como eu disse, como você disse, né, tem um trauma, né, e todos precisam ter um acompanhamento. Para essas pessoas terem esse acompanhamento com você, como que elas fazem para te encontrar, as redes sociais, o contato? Como eu disse, eu sou a empresa de uma pessoa só. Certo. Então, eu tenho no Instagram, Claudemir Terapeuta, e tenho o meu telefone, que é direto comigo, o agendamento, tudo. Futuramente, se Deus permitir, vou ter uma secretária. Vai ter sim, profissional. Então, muito é competente. tudo direto comigo. Uhum. O agendamento, tudo, a gente diversifica os horários e eu presto o serviço online e presencial. Presencial é mais para a região aqui. E eu tenho um consultório que fica no fundo da minha casa, então, para você que acha que os horários não batem, às vezes é sábado, 4 horas da tarde, eu estou atendendo. Às vezes é um domingo, 8 horas da noite, eu estou lá atendendo. Uhum. Precisou, a gente agenda, com agendamento, é claro. Mas a gente... eu acordo às 5 horas da manhã. Já atendi pessoas às 6 horas da manhã. Atendo às 7. Então, eu tenho essa flexibilidade de horário. E muita gente... Eu tenho esse conceito de terapia, né, que é para louco e tal. E tem mais, as pessoas têm esse preconceito com o online. A Covid-19 quebrou bastante isso. Uhum. Então, o atendimento online. Então, se você acha que não dá certo, faz uma sessão. Experimentar essa sessão. Eu costumo fazer um valor simbólico ali. Eu trabalho dessa forma para explicar como a gente vai trabalhar. Aí a gente vê o que cabe, o que dá para a gente fazer. O endereço? Me fugiu. O meu endereço é Rua Manuel Rodrigues, 807, na Cidade Nova. O sindicato, me perdoa, mas me fugiu agora. Mas é o Sindicato Metalúrgicos Pederneiras, eu atendo lá. Tá. O sindicato me oferece lá, tem salas, banheiros, recepções. A única coisa nessa parceria com o sindicato, os sócios independentes, eu tenho que atender presencial. Uhum.
mas eu posso atender meus clientes lá, tanto os online quanto os particulares, lá também. Então, eu tenho esses dois. Eu direciono mais para o sindicato metalúrgico por ser centro, a logística é melhor. E ter essa comunidade. O meu consultório é no fundo da minha casa. Entendi. Então, ali o online, belezinha. Agora, o presencial, talvez a pessoa se sinta constrangida por ser no fundo da minha casa, não tem uma recepção. Mas eu direciono para lá. E o importante, igual você falou, de fazer uma terapia, quando você faz uma terapia, você se torna um pouco terapeuta, você vai entender melhor as pessoas, você vai quebrar repetições, que talvez os seus filhos e os seus netos iam passar por elas também, e você não é um bem só para você, é um bem para todos à sua volta ali. Sociedade. Quando alguém me fala, hoje mesmo de manhã, você faz terapia de casal? Faço. Mas quando você faz terapia, sua esposa faz com você. Você quer ver um negócio? De repente você tinha lacunas e a sua esposa preenchia. Quando você fecha as suas lacunas, talvez sobre. Então eu atendo sim casais. Mas a primeira coisa que eu falo, pode ser que depois da terapia o casamento acabe. Só que não vai ter briga. Não vai ter. Simplesmente vocês vão, lembra, se entender com você mesmo? Não é isso que me serve mais. E quando você faz terapia, pessoas se afastam de você. Porque lembra do abandono, que você não quer perder? Então tem pessoas que te fazem mal, aproveitam de você, mas você não consegue deixar ir. E não precisa ter briga nada, simplesmente elas não te servem mais e você não serve para ela. Aí os não que você não conseguia falar, você vai falar. Incrível, incrível. Muito bom. Infelizmente, estamos chegando ao fim, mas assim, conteúdo incrível, né, Otto? Muito bom. Eu já me conheci mais hoje. Só nesse bate-papo, né? Foi uma aula, na verdade, muito né, Claudemir? legal. Quero agradecer a sua participação, dizer que você trouxe muito conteúdo para o nosso podcast, que as portas estão abertas para você e desejo que Deus realize todos os seus sonhos, viu? Amém. Eu agradeço o convite e desejo sucesso para vocês. Obrigado. Aí, que continue levando, é muito importante esse trabalho. E para mim é um degrau também, tá? Porque para quem tinha dificuldade em foto e vídeo, de repente está aqui Muito num legal. estúdio, também faz parte, é uma troca, tá? E já vou falar algo positivo, você arrasou, cara. Obrigado, cara. Continua. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado pela participação, pelos os ensinamentos. Muito legal mesmo ouvir um pouco mais sobre a área, ouvir um pouco da sua história também, todo o seu processo aí, até chegar aí como um terapeuta e estar ajudando tantas pessoas. Que Deus abençoe, sucesso sempre, caminhada seja cada vez mais para cima. Muito obrigado vocês que nos assistiram, vocês que irão nos acompanhar. Essa live vai estar disponível aí no YouTube para você assistir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Então acompanha a gente aí, vai lá no nosso canal, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, vai no nosso Instagram também, lá segue a gente, tem muito conteúdo legal. Lá saiu todos os cortes dos podcasts, do Brothers Podcast, dos podcasts parceiros. Então tá lá para vocês acompanhar. Então segue a gente e vamos para mais Brothers Podcast, porque tem muito mais por aí. Vem pra aberta, Danilo. Danilo. Dá o cliquezinho no mouse pra ele mexer ali, entendeu? A gente aprende na prática. Assim, gente. Gente, Danilão tá aqui com a gente hoje, né? Como eu isso aí. disse, é da família lá. Já deu muito trabalho lá em casa. Já expulsei eles lá, aquela galera jogando videogame. Sai fora que eu quero descansar. Corremos muito do Gé Louco. Eita! Rapaz, o Gé... O Gé é um trauma da minha vida. É verdade. O Gé é um trauma, rapaz do céu. Mas foi lá a Priscila com... Cada vez que eu vejo uma Havaiana, eu lembro da Priscila jogando o Havaiana em curva. Não bate no meu irmão, enchinelada no Gé. Gé, um abraço, não sei por onde você anda, cara, mas um abraço, espero que você esteja bem. Danilo, brigadão mais uma vez. Obrigado, Claudemir. Isso. Vamos chamar de Flau. Como que é o terapeuta do amor? É igual o galando. Como que é o Wagner Love, né? Gente, top demais. Gente, até o próximo Brothers Podcast. Fumos. Fumos? Tchau. Fumos, tchau.